Eu quero convidar aqui o Marco Paulo. A gente aproveita já e a gente dá as boas-vindas ao Marco Paulo Gianetti, o coordenador técnico da Fibracem. Tá? Eu estou aqui diante somente dos dinos da Telecom. Né? Na verdade, você está no Jurassic Park, né? Você está no Jurassic Park, só tem dinossauro aqui, né, Márcio? Opa! Nossa senhora, rapaz. Aí caiu o cabelo aqui, branqueou. Aqui a coisa está feia. Seja bem-vindo, Marco Paulo. Tá? O Marco Paulo o tema também de Marco Paulo, pessoal, é justamente isso, compartilhamento de infraestrutura, postes. E ele vai dar a sua abordagem, a sua visão aí do mercado de infraestrutura poste diante da situação, né, Marco Paulo? Do que nós temos aí. Exato. Depois das críticas do Márcio aí, fica até complicado a gente falar, né? A gente vai expor para vocês o que, como diz, isso é o que temos para hoje, tá? Isso é o que temos para hoje. E vocês vão ver que tem muito trabalho para ser feito. O Márcio está coordenando uma boa parte desse trabalho aí. Eu acho que em breve teremos novidade. Mas, como diz, o que nós temos para hoje, tá? Então, eu vou apresentar para vocês o prato do dia, né? É verdade, mano. Marco Paulo, seja bem-vindo. Você quer testar aí a sua tela? Fique à vontade, tá bom? Vamos lá. Deixa eu só achar ela aqui. Aí está no share screen embaixo. Ok. Esteja à vontade, tá? Qualquer dúvida, estamos à disposição. Marco Paulo Gianetti, compartilhamento de infraestrutura, postes, Fibracem. Beleza, então como foi dito aí, espera só um pouquinho, deixa eu mudar o negócio aqui, vai. Senão eu vou me perder aqui. Tá bom. Deixa eu voltar aqui. Perfeito. Ok. Compartilhou a tela eu não, que eu não tô... Perfeito. Ótimo. Tá? Não, é que sumiu para mim, a turminha aqui sumiu, mas tudo bem, vamos lá. Você está acima da apresentação aí, tá? Eu desligando o meu aqui, a gente desligando, o Moisés está encaixando lá certinho, tá bom? Então tá bom, beleza, então vamos lá. Então, gente, como foi dito aí, a gente vai falar o que nós temos para hoje, tá? Então, o prato que nós temos para hoje é o compartilhamento de infraestrutura e, no caso, nós vamos falar sobre os postes. Então, o mundo ideal, o melhor dos mundos, é exatamente o que você veria nessa foto aqui. Você vê a rede de média tensão, você vê a rede de baixa tensão compactada, e embaixo você vê aí alguns cabos de telecom e o poste limpinho, tá? Isso seria a maravilha, né? O melhor dos mundos. Mas essa não é a realidade. A realidade que nós temos é exatamente isso daqui. Todo dia você vê alguma coisa acontecendo. E as empresas de energia, elas não têm aí uma força para fiscalizar. Realmente houve um aumento muito significativo de empresas utilizando os postes. Antigamente você tinha só uma empresa de telecom, depois apareceu uma empresa de TV a cabo, 2 empresas, depois houve a privatização, foi criada a empresa Espelho, 3º cabo, depois apareceu dentro dessa privatização a empresa que era detentora da parte de longa distância, também começou a fazer a parte urbana, então a gente já estava com 4 posições, e como vocês sabem, o Márcio já citou, no poste nós temos 6 pontos de fixação. Então, se a gente já tem 4 operadoras aí, gente, só tem 2 pontos no poste. Quem vai levar os 2 pontos? Quem vai levar os 2 pontos? Então, tem muita gente aí. Tem muita gente
E como o Márcio falou, os postes estão numa situação terrível. E o que nós temos aí é a briga das operadoras com o pessoal do poste. Como o negócio virou uma terra de ninguém, uma faixa de Gaza, por assim dizer, então está todo mundo usando o poste do jeito que quer. E daí começou as brigas. Daí umas que estão mais adiantada aí nessa parte aí de querer botar ordem no barraco, como diz, é a Enel em São Paulo, que é a Eletropaulo, a antiga Eletropaulo. Então vocês veem aí muitas notícias aí, né? Inclusive tem uma aqui que é da parte no Mato Grosso do Sul, né? De Três Lagoas, tem outra no interior de São Paulo. Então tem várias empresas aí, né? E agora, para você ver como o assunto é tão polêmico, todo mundo está girando conteúdo em cima disso, tem uma pessoa aí que é muito conhecida na parte dos provedores, e eu peguei, pedi para ele, tomei a liberdade e editei algumas imagens de alguns vídeos dele, tá? Então eu queria que o pessoal colocasse o vídeo para mim aí, por favor. Então, o pessoal está vendo aqui, está dando uma agitada aqui no vídeo. E esse vídeo ele vai falar exatamente sobre a ação da Enel em cima desse uso sem critério nenhum dos postes. Então, como o pessoal diz, eles estão metendo alicate, tá? E vocês vão ver aí. Pode ir, ô Moisés? Tá bom. O pessoal, esse vídeo ele estava atrelado no meu slide, só que a hora que a gente testou ele, gerando pelo próprio slide, ele ficou muito pesado, ficou muito truncado. Então a gente vai passar o vídeo em separado. Então o pessoal aí da técnica aí, que está dando a cobertura para a gente, está vendo aí como que vai fazer isso daí. Então, dentro de instantes vocês vão ver. Vocês vão ver que a coisa é terrível mesmo, tá? Todo mundo diz, não, eu estou certinho, eu estou correto, mas no andar do filme vocês vão ver que a própria pessoa começa a falar, daí ele começa a dizer que realmente ele está irregular. Eu estou acima do IP, da iluminação pública, ou seja, estou com cabo acima do braço da luminária. O outro diz que está com a reserva dele está colocada no poste, assim como a caixa de emenda. Então, mas eu estou identificado, estou isso. Então, tem vários critérios que a pessoa tem que atender, ela atende um ou outro e o pessoal vai sempre naquela parte que ele não atende, né? Então, ele tem que ser tirado de lá. Deu certo, Moisés? Ô, louco, cara. Vou continuar. Então, tá bom, vamos nessa. Daqui a pouco a gente toca o barco aqui. Então, vamos lá em frente, tá? Então, o que nós temos para hoje? Tá? O que nós temos para hoje é a BNT 15214, que o Márcio já citou aí. E o que ela fala? Ela fala exatamente sobre o compartilhamento. É um documento que foi gerado aí em 2006, ela foi confirmada o ano passado, não se mudou, pelo que eu vi, não se mudou uma vírgula, mas existe uma necessidade de fazer uma modernização nessa norma. Mas isso é o que nós temos para hoje. Então, ela foi gerada em 2006, ela foi uma ação conjunta da ANEEL, da Anatel e da ANP, que é a Agência Nacional de Petróleo, tá? Que ela também entrou aqui no meio para fazer a parte de compartilhamento de infraestrutura, porque todo mundo sabe, a Petrobras tem uma rede de telecomunicações muito grande. E o que diz essa 15214, tá? Primeira coisa, ela diz o seguinte, que a rede de telecomunicações, na infraestrutura, ela é disponibilizada pela detentora, ela deve estar de acordo com outras normas. Então, a gente tem a 5433, que é a rede de distribuição rural, nós temos a 5434, que é a da área urbana, só que, junto com essas duas normas aqui, que são as normas de construção de rede aérea, de eletricidade, você também tem os padrões construtivos de cada empresa, de cada detentora. Então, muitas vezes, você tem algumas ações aí que são regionalizadas.
Ela diz também que a aplicação dessa norma não dispensa o ocupante, tá, da responsabilidade quanto aos aspectos técnicos, que envolvem a instalação da rede e dos equipamentos. Também ela diz o seguinte, que devem ser observadas as condições de segurança, entre elas a NR10, que é trabalho com eletricidade, mas também tem que ser utilizada a NR35. Então, é aqui uma outra coisa que a gente já acha que já tem que ser colocado aqui, que é o NR35, que é o trabalho em altura. Isso para você garantir a segurança do empregado e também a segurança do usuário de telecom e das empresas terceiras, aí, os terceiros. Antigamente, até que era mais fácil a gente entender como que as coisas funcionavam. A gente tinha praticamente uma empresa de distribuição, uma concessionária de distribuição em cada estado do Brasil. Alguns estados tinham uma ou outra mais, mas era mais fácil. Só que daí você tinha, às vezes, alguma dificuldade. Você mudava de um estado para o outro e chegava ali e a regra do jogo era diferente. Então o negócio ficava mais complicado. Só que hoje o negócio está um pouco mais fácil. Por quê? Porque com a privatização aí de muitas empresas foram criadas alguns conglomerados, tá? E dentre deles a gente sabe aí tem os grandes grupos aí, que no caso a gente tem a Energisa, a Equatorial, a Oliveira Energia, a CPFL, que é o State Grid, a Enel, a EDP, a Neo Energia. Então fica mais fácil. Às vezes, com uma regra do jogo, você já atende alguns estados aí, atende algumas regiões. Então, é mais fácil você fazer isso. E como que você vai saber onde estão essas regras aí? É fácil, tá? Você tem a regra da Enel, você tem a da Copel, você tem a da SEB, da Energia, SEG, da EDP, Energisa. Então, é só você procurar. Muitas delas estão disponíveis na internet e outras você tem que conversar com a concessionária. Então você vai lá e pede as informações e você recebe aí as regras do jogo. Como eu disse, cada empresa tem uma regra do jogo, só que todas elas são baseadas na 15.214, que é a norma da BNT. Então existe em cima dessas normas regionais, o basicão é o 15.214, com alguns ajustes em função das peculiaridades de cada operadora de cada região. E o que essa norma 15.214 diz? Vamos entrar na parte prática agora. A primeira coisa que ela diz é o seguinte, como o Márcio já falou, a gente tem um espaço aí de 500 milímetros, onde você tem que colocar 6 empresas. Então, é possível você colocar 6 empresas. Então, se você colocar uma no 0, uma no 100, 200, 300, 400 e 500, você tem aí as 6 operadoras. E cada operadora tem um espaço de 100 milímetros para colocar os seus cabos. Então, a primeira coisa que se entende é que todas elas têm que estar em paralelo. Inclusive, as catenárias delas devem ter a mesma catenária, de tal maneira que, no meio dos lances, os cabos não fiquem se cruzando. Tá? Então, essa é mais ou menos. E aonde é que fica essa faixa de 500 milímetros? Tá? Ela fica logo abaixo da parte da luminária, onde você tem o braço de iluminação pública. Aqui, no caso, você tem a média tensão, você tem a baixa tensão, tem a luminária. Isso num cabo de distribuição. E num cabo de transmissão, você só tem lá em cima a parte de média tensão. Mas a faixa continua aqui, uma faixa de 500. E ela tem uma certa relação com a altura. Então, ela tem que ter uma distância mínima. Essa distância mínima de segurança, se for uma rede que passa sobre ruas e avenidas, ela tem que estar situada a 5 metros de altura. Se for de uso exclusivo de pedestre, 3 metros. Entrada de veículos em prédios, 4,5. Locais acessíveis ao trânsito de veículos e travessia sobre estradas particular, 4,5. E se forem locais onde você tem o tráfego de máquinas agrícolas, já passa para 6 metros. Então, essa é mais ou menos aonde fica localizado o nosso campo aí, o nosso campo onde a gente vai fazer o nosso jogo. Então, aí está a localização da faixa de ocupação, onde as empresas de telecom vão começar a montar as suas redes. A instalação
da rede do ocupante no poste, ela já começa o seguinte: você vai, apresenta o documento, o teu projeto na concessionária de energia, ela verifica se naquele local que você está passando a tua rede, se tem espaço disponível no poste. Se tiver espaço disponível, ela libera para você, você vai ter direito a um ponto de fixação. É somente um ponto, ou seja, você pode colocar uma BAP, uma braçadeira autoajustável, e colocar um suporte ali. Ah, mas eu preciso passar 2, 3 cabos. Então, meu amigo, você vai ter que lançar uma cordoalha e você vai ter que espinar todos esses cabos juntos. Uma vez feito isso, você também tem que fazer a identificação. Então, você tem que colocar uma plaqueta. E essa plaqueta, por incrível que pareça, apesar de ser um item bem simples, ela tem regras também. Então, ela tem uma dimensão, que ela deve ser de 90 por 40, ela tem uma certa espessura. Normalmente, o fundo dela, preferencialmente amarelo. Por quê? Porque o cara passando lá embaixo, o fiscal passando, alguém passando lá embaixo, vai olhar para cima e vai enxergar essa plaqueta. E vai estar, os dizeres têm que estar bem nítidos, tá? Então, você vai ter qual é o tipo do cabo, se é um cabo metálico, se é um cabo óptico, e qual é o nome da ocupante, quem é o dono daquele cabo. E aonde é que fica essa plaqueta? Ela tem que ficar numa distância entre 200 milímetros, ou seja, 20 centímetros, a 40 centímetros do poste. Ok? Salve, loucos! Tudo bem com vocês, galera? Mais ou menos, né? Daí vem a outra coisa, o seguinte: aonde que você vai colocar os teus cabos? O poste, você olhando ele, tem dois lados, o lado direito e o lado esquerdo. Ah, eu gosto de direita, eu gosto de esquerda. Cara, não tem gosto de lado direito, gosto do lado esquerdo. Você vai seguir a regra do jogo. A regra do jogo diz o seguinte: que todos os cabos têm que ser instalados do mesmo lado. Então você vai olhar para cima e você vai ver de que lado que está a rede de distribuição secundária, ou seja, a baixa tensão. Se a baixa tensão está do lado direito, o teu cabo vai ficar do lado direito. Se ela estiver do lado esquerdo, vai ficar do lado esquerdo. Por quê? Para isso, você evitar que você tenha que fazer algum trabalho, algum retrabalho no poste, fazer uma substituição de poste, fazer alguma coisa, e o poste seja facilmente removível, por exemplo. Tá? Para evitar que fique aquele trança-trança, né? Uma hora o cabo está de um lado, uma hora o cabo está do outro, e daí fica uma loucura. Então tem que ser padronizado. Todo mundo do mesmo lado, seguindo a rede secundária, a rede de baixa tensão aí. Ok? Tá pronto, Moisés? Então solta. Agora o vídeo a gente vai soltar agora, só para vocês terem uma ideia. Como eu falei, é um vídeo. A gente vai mostrar a ação de uma companhia, no caso da Enel, que foi feita em São Paulo, em Alphaville, e vocês vão ver que as próprias pessoas que estão ali, que estão meio tristes, porque os cabos deles estão sendo cortados, eles começam a comentar e você vê que realmente a companhia, a Enel, tinha razão em cortar os cabos, tá? Então solta aí, Moisés. Salve, loucos! Tudo bem com vocês? Galera, seguinte, viemos investigar uma denúncia de cortes de cabo que estão ocorrendo na região de Alphaville. Estão cortando cabos que estão prestes a cair, estão cortando os cabos que estão sem identificação e também estão cortando cabo estejam sem cruzeta, as caixas caindo, pendurada. Tá picando a caixa. Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí. Nossa, olha aqui o cara cortando, ó. Ó o cara cortando, ó. Olha aí, ó. O cara cortando, ó. Nossos amigos que a gente falou ali embaixo ali, ó. Olha só, pessoal. Alguns dos cabos aqui, eles já passaram por aqui e não cortaram, tá? Ó. Padrão, etiqueta, tudo bonitinho. A próxima IP, tá? Eles falaram que tá perto da rede elétrica, por isso que houve o corte. A identificação tá na alça ali que eu tô vendo, né? Padrão, a altura, assim, tá mais alto que todo, mas também tá, tem que obedecer o padrão. Se deixar muito baixo, fica muito baixo. Se deixar muito alto, e o poste não tem espaço. É isso, meu amigo. Boa sorte, viu, cara? Valeu. Temos que obedecer o padrão deles, né? Picaram alicate? Tudo. Sem choro nem vela.
E eu vi ali, cara, tava etiquetado, bonitinho o cabo, na alça. Tá fora do padrão, tá abaixo tá acima da luminária. Tá acima da luminária, eles falaram, né? Usando a cruzeta aqui, tem que tirar fora e pôr no meio do vão aqui. Se não cortou, vai cortar. Olha esse cabo aqui, ó, como é que tá, ó. Fora do padrão do poste, passando pelo meio da árvore aqui. Pelo que parece é o cabo da TIM, Interlink. Aqui, ó. Então, pessoal, vocês viram aí uma ação da Enel que foi feita em Alphaville, uma das ações, e vocês veem que o negócio realmente estava meio bagunçado. E a hora que começou a cortar os cabos, conversando com o pessoal ali, você vê, o meu estava identificado, não sei o quê, mas estava acima da luminária. A minha reserva técnica não estava no meio do lance, estava aqui. Então, ou seja, tinha a irregularidade. Vocês viram uma foto lá que aparecia, que ele falou, aqui não, os cabos não foram cortados, mas se você olhar, você vê a quantidade de cabos que tem ali e o espaço ocupado aquilo ali. É muito mais do que os 50 centímetros. Então, o pessoal está realmente preocupado com isso e tomando ações aí. Então, voltando para a nossa realidade aqui, como nós dissemos, os cabos têm que ficar devidamente identificados e eles têm que ficar no mesmo lado da rede de baixa tensão. Ok? E, como a gente disse, a instalação, o compartilhamento da faixa tem que ser de forma ordenada e uniforme, de tal modo que um não invada o espaço do outro. Então, você tem aqui a faixa de 50 centímetros. Aqui você vai ter aí os seus 6 cabos, e esses cabos aí tem que ficar de tal modo organizado, inclusive com a catenária, com a flecha, todas elas iguais, senão realmente começa a invadir o espaço do outro e também você não fica de uma forma ordenada. O diâmetro, como o Márcio falou aí também, o diâmetro do conjunto cordoalha mais cabo espinado, ele não pode ser superior a 65 milímetros, ou seja, você pode aí colocar vários cabos juntos, mas todos eles têm que estar fixados num único ponto. Você só tem direito a um ponto de fixação no poste. Então, muitas vezes aí você vê muitas empresas desenvolvendo acessórios onde você pode colocar múltiplos cabos utilizando somente um ponto de fixação. E lembrando também aquilo que a gente falou, você tem a altura mínima aqui, que ela é em função de onde está localizado os teus postes. Na sequência, a gente tem umas fotos aí também, dizer que isso não é comum a uma área, a outra área. Aqui a gente vê, por exemplo, Itapema e Santa Catarina, vocês veem aqui a quantidade de emendas aí penduradas no poste, tem reserva técnica misturado. Nós temos depois em João Pessoa também. Isso são fotos do ano passado, que a gente viajou bastante aí nas apresentações, e como a gente é viciado em telecom, a gente vai olhando para cima e tirando foto, né? Depois nós temos uma outra aqui, que é em Porto Alegre, tá? O Rio Grande do Sul também. A outra aqui, que é aqui em Curitiba, é um poste em frente à minha casa, tá? Você vê que, se você for ver aqui, os 50 centímetros já passa longe. A bagunça que está isso aqui. Isso porque em Curitiba, tá? Que teoricamente é uma cidade de primeiro mundo, como o pessoal diz, né? Mas algumas regiões não são. Na sequência aqui também a gente tem algumas coisas aqui em Salvador. Olha a loucura que é, como que você vai gerenciar esse negócio. E a última aqui é de São Paulo. Então, como eu falei, tinha que ter 6 BAPs aqui. Conta aí quantas BAPs tem aqui. Tem muito mais do que isso. E se você olhar em cima da luminária, não deveria ter nada. Olha a quantidade de BAP que você tem aqui em cima da luminária. Ok?
E qual é a nossa preocupação? A nossa preocupação é que não cheguemos a isso daqui, ó. O que é isso aqui? Isso aqui, se passar um morcego, um passarinho voando aí, o bicho se enrola todo aí, parece uma teia de aranha, cara. E a gente não quer que chegue nesse pé aqui. E aonde que é isso? Isso daqui é Cidade del Este. Quem já esteve lá no Paraguai, está desse jeito aqui. Agora, a gente não quer que chegue nisso, né? Então, para isso, a gente tem que tomar algumas providências aí, que o pessoal das companhias de energia aí, junto com o pessoal da ABNT, vai ter que fazer valer a regra, mudar a regra do jogo, atualizar a regra e botar ela para valer realmente. Um detalhe, tá? Essas apresentações, elas são disponibilizadas no final através do YouTube, para vocês consultarem quando vocês precisarem. Só que nesse evento a gente está fazendo uma coisa diferente. A gente vai disponibilizar também essa apresentação em PDF. O pessoal aí da Lancor vai disponibilizar a minha apresentação para vocês em PDF. Só que esse PDF não sai de graça não, tá? Esse PDF não vai sair de graça. Por quê? Porque esse PDF tem uma senha. Esse PDF tem uma senha. E eu vou passar essa senha aos poucos. Então, isso daí é um jeito que eu tenho, meio sacana, vou chamar assim, de prender a atenção de vocês até o fim da minha palestra, ok? Eu acho que vocês vão ficar de qualquer modo, mas de qualquer maneira eu vou usar esse subterfúgio aí para prender a atenção de vocês. Então, para quem está aí, eu vou dar as duas primeiras letras da senha, tá? As duas primeiras letras é um F maiúsculo e um T maiúsculo. São as duas primeiras letras da senha. Então, vocês vão anotando aí. Eu já vou riscar aqui, que essas duas eu já passei. E outra coisa também, quem quiser aí, conhece o nosso site aí, da Fibracem, as nossas redes sociais, você vê que o nosso pessoal de marketing é bastante dinâmico. Então, se vocês quiserem, põe aí, tira uma foto de vocês assistindo a nossa palestra, a nossa apresentação, e posta aí e coloca a hashtag Fibracem, que o pessoal nosso do marketing vai pegar essas fotos aí e vai, ao longo da semana, aí, vai publicando aí. E vocês vão aparecer aí e ficar famoso aí. Falar, bom, eu participei da apresentação do Marco Paulo da Fibracem. Então, isso vai ser muito bom. Então, passar as duas primeiras letras da apresentação, que foi um F maiúsculo e um T maiúsculo. Vamos seguir em frente. Agora, outra coisa também. Quando você tem a tua rede instalada aí, muitas vezes é necessário você fazer aterramento e proteção nessa rede, e não simplesmente lançar o cabo. Mas, ô Marco Paulo, o que tem que ver aterramento, proteção? Poxa, mas eu não entendi. A fibra ótica, ela não é dielétrica. Vocês vivem dizendo isso, que ela não dá choque, que ela não transmite energia, então não tem problema. Pô, mas o que você está dizendo? Que negócio maluco que é isso? Você está dizendo que tem que fazer aterramento e proteção, etc. O problema é o seguinte, a fibra ótica realmente ela é dielétrica, só que alguns componentes do cabo não são. Se vocês olharem, alguns cabos são dielétricos, mas outros não são dielétricos. E quais são esses cabos aqui, por exemplo? O cabo autossustentado, conhecido como figura 8, ele tem um arame de aço. Então, esse arame de aço tem que ser aterrado. Por que ele tem que ser aterrado? Para quem fugiu da escola, eu vou dar uma aulinha agora, tá? Vocês sabem que quando você tem um condutor que tem uma certa corrente, essa corrente vai gerar um campo eletromagnético. Então, pela regra da mão direita, você clicando na direção do sentido da corrente, você vai ter um campo nesse sentido. Então, se a corrente está para cá, você tem um campo para cá. Agora, pela regra da mão esquerda, ela diz o seguinte, se você tiver um outro condutor em paralelo, como eu falei, ele está girando para cá, a corrente está indo para lá, o campo está vindo para cá. Pela regra da mão esquerda, eu faço a mesma coisa. Então, o campo tendo para cá, eu gero uma corrente de sentido oposto, sentido contrário. Então, eu gero uma corrente. Por quê? Porque esse condutor está dentro de um campo eletromagnético. Então, com isso, você tem uma diferença de potencial. Então, você encostando a mão nesse condutor
encostando a mão na cordoalha, que deveria estar aterrada, você tem uma diferença de potencial e você pode levar um choque. Então, para quem está acostumado a fazer construção de rede utilizando o cabo figura 8, fica subentendido que você é obrigado a fazer aterramento desse arame de aço. Isso vale também para o drop de assinante. O drop de assinante, se vocês olharem, ele tem um arame de aço de diâmetro maior e 2 arames menores. Então, esse arame de aço de diâmetro maior, é interessante que você faça um aterramento ou que você não construa lances grandes. Tem gente que faz lance com drop de assinante de 1 quilômetro, 1.500 metros, 600, 800 metros. Vocês vão ver que ele é no máximo para 100, 150 metros. E outra coisa, quando você chega na casa do assinante, você só joga para dentro a parte de baixo, a parte ali que tem os 2 araminhos e a fibra. O arame grosso tem que ficar do lado de fora da casa. E de preferência, se você puder, faça o aterramento dele também, para evitar acidente. E o cabo que você vai chegar ali, o drop que tem os dois condutores, aonde você vai levar isso daí? Tem gente que leva esse cabo, termina no conector de campo e pluga esse conector de campo na sua ONU, certo? Por quê? Ah, não, eu não vou botar o PTO. O PTO é um ponto de atenuação a mais, ele custa a mais, ele tem um custo. Só que se cair uma descarga, se der alguma coisa no seu drop de assinante, esse sinal, essa faísca, vai chegar lá na ponta do drop e vai dar um salto para dentro da sua ONU. Por quê? Porque ele está montado no seu conector de campo que você plugou diretamente na ONU. Então você pode queimar isso daí e ter uma descarga. Então, o uso do PTO não é somente para colocar um cordãozinho flexível, ficar bonitinho. Ele é um item de segurança para o usuário. Então, vocês têm que colocar o PTO e terminar o drop do assinante, que tem os 2 elementos metálicos, no PTOzinho, tá? Ok? Então, vamos continuar ao que temos para hoje aqui, que é a 15214. Vamos seguir em frente. Agora vem a instalação de equipamento da ocupante, que seria, no caso, o provedor, que ele vai instalar isso no poste. Então, o que se entende por equipamento? O que a concessionária de energia entende por equipamento? E ela diz que tem que estar instalado num espaço entre 200 e 1.800 milímetros abaixo do limite inferior da faixa de ocupação. Então, se vocês olharem aqui, digamos, é o ocupante mais inferior daquela faixa de 500, o 500 está aqui para frente, está aqui para cima, e aqui para baixo você pode, num espaço de 200 até 1.800, você pode instalar equipamentos. O que são esses equipamentos? Equipamento, conforme o item 3.6, é dispositivo de propriedade da detentora ou do ocupante, com função de transformação, regulação, manobra, medição, alimentação. Então você vê que aqui ele está falando de equipamentos elétricos normalmente. Daí aparece distribuição, emenda e acomodação da reserva técnica. Distribuição eu posso entender que é uma CTO, que é uma caixa de distribuição, uma caixa de distribuição ótica, tá? Eu posso entender que é uma CTO, certo? Do mesmo jeito, eu posso entender que a caixa TAR, que ela é equivalente à nossa CTO, só que para o metálico também é. Tá? Mas, ao mesmo tempo, a gente entende aqui que você teria que colocar esse material no poste. E também ela diz o seguinte, continuando, ela diz que no caso da montagem do terminal de acesso de rede, tá? Ele pode ser colocado no poste. Só que em cima, aqui, quando ele fala de equipamento, ele fala que o equipamento tem que ser colocado entre os vãos dos postes. Então, existe um dilema aqui. Tá? Aonde que eu coloco a minha CTO, a minha caixa de atendimento? Eu coloco no poste ou eu coloco na cordoalha? A gente vê que tem muita empresa aí, muita concessionária que já está exigindo que você coloque na cordoalha. Agora, por outro lado, existe um problema técnico. O poste, teoricamente, ele tem 4 lados.
Ele teria 4 faces. Se você for ver, daria para você colocar 4 CTOs, digamos, no melhor dos mundos aí, a concessionária deixando, todo mundo entrando, fazendo um bem bolado aí, fazendo coisa, conseguir fazer isso daí e colocar no poste, colocar 4, 2 sobrariam. E para onde vão esses 2? Provavelmente vai para a Cordoalha. Agora, se a concessionária exigir que todo mundo vá para a Cordoalha, daí pode ser que você tenha poste, que você vai ter 3 concessionárias do lado direito do poste e 3 concessionárias do lado esquerdo. Então, por exemplo, do lado direito fica os ímpares, 1, 3 e 5, e do outro lado fica os pares, 2, 4 e 6. Eu não sei, isso daí é uma das coisas que tem que ser regulamentado, melhor explicitado aí. Vou tomar uma água aqui que já está secando a boca. Voltando lá à história da senha, eu tinha dito que a senha do meu PDF, onde eu tenho a minha apresentação, era o F e o T. E agora vou dar mais 2 letras. É o TH, FTTH. São as 4 primeiras letras em maiúsculo que vão compor a senha da minha apresentação, ok? Então, para quem está anotando aí, anota aí. Não esquece de tirar a foto também, postar aí #FibraSem, que o nosso pessoal de marketing lá vai dar um tratamento legal nessa foto de vocês aí. Então, instalação de equipamento ocupante no poste. A caixa de emenda e a reserva técnica do cabo tem que ficar preferencialmente no vão, a uma distância mínima de 2 metros do poste. Então, do lado esquerdo aqui, você tem a sua reserva técnica ou reserva operacional, que é para você abaixar a caixa de emenda até o nível do solo, e você tem aqui na ponta a tua caixa de emenda. Então, você tem aqui a caixa de emenda. Do lado direito, você só tem a reserva técnica e eles têm que ficar a uma distância de 2 metros do poste. Então, eles ficam no meio do lance. E não se esquecer também... E não se esquecer também que tem que ter as plaquetas de identificação. Então, você olhando aqui, tem que ter as plaquetas de identificação que diz de quem é o dono daquele cabo. Ok? Voltando à história do equipamento. Aonde que eu vou colocar a minha CTO? Aonde que eu vou colocar a minha caixa TAR? Apesar que as TAR estão saindo fora, tá? Então, eu entendo que provavelmente as caixas TAR vão ser substituídas por CTO. Mas enquanto a gente tiver a convivência aí com a rede metálica e a rede ótica, a gente vai ter que descobrir aí onde colocar as nossas CTOs. Se a gente for seguir que a nossa CTO ela é um equipamento, eu vou ter que colocar ela no poste a 600 milímetros. Ela tem que ficar a 600 milímetros do poste. Lembre-se que se for uma caixa de emenda ou se for uma reserva técnica, ela tem que ficar a 2 metros, a 2.000 milímetros. Então, no caso do equipamento aqui, tem que ficar a 600. Por isso que ele fala, os equipamentos de telecomunicações instalados ao longo do vão, exceto as caixas de emenda, pode ficar a 600. O resto tem que ficar a 2.000 milímetros, ou seja, 2 metros para lá. Então, é assim, estou instalando a minha CTO aqui no poste, eu tenho que colocar a plaquetinha de identificação, não posso esquecer. Ao mesmo tempo, é o seguinte, quando for aplicável, eu tenho que fazer o aterramento. Lembra que eu falei do aterramento para vocês? Se você está usando um cabo figura 8, por exemplo, você vai ter que fazer aterramento disso. E aonde é que você faz esses aterramentos, tá? Você vai fazer ao longo da rede, você vai ter que aprender como se faz isso, e o condutor de descida do aterramento ele tem que ser protegido de um modo resistente, de forma a impedir qualquer dano. Então, normalmente, você tem que descer com ele ao longo do cabo e colocar uma proteção. Normalmente, são colocadas aquelas proteções de madeira, ou você coloca dentro de um tubo de plástico aí. E um detalhe importante, a resistência de terra ela tem que ser no máximo 20 ohms. Então, como é que você faz o aterramento? Primeiramente, através de um conector aqui, um split bolt, normalmente, você vem, fixa o teu cabo de aterramento, você abre a capa do cabo, pega o teu arame de aço ali, no caso do figura 8,
coloca um conector ali, o split bond, você desce com ele ao longo do poste, desce, e você coloca a haste de aterramento. E essa haste de aterramento tem que ficar, normalmente, no mínimo 1 metro do poste. E, às vezes, em função da resistividade do solo, você não consegue atingir esses 20 ohms. Então, você tem que colocar outras barras de aterramento também. E outra coisa, um detalhe, aonde você tiver o poste, você tiver poste que tem aterramento da companhia de energia, você não pode colocar o seu aterramento, tem que colocar em outro poste. E aonde você aprende tudo isso? Você aprende numas normas que é chamada de Protel, proteção elétrica. Protel foi um projeto da época da Telebrás, onde foram feitas considerações com relação à parte de aterramento e segurança e proteção elétrica. Por isso que vem a parte Protel. E para quem tem interesse em saber como isso funciona e querer aplicar isso na sua rede, de tal modo que não tenha problemas futuros, eu vou dar a dica agora. Então, a antiga Telebrás, ela tem o SDT, que a gente chamava de SDT, Sistema de Documentação Telebrás, que são as famosas práticas Telebrás. São documentos da década de 80, 90, na época do Márcio também, né, Márcio? Você que está ouvindo a gente aí, você deve se lembrar, você participou disso também. Era a Telebrás que fazia, e essas normas elas eram tão bem feitas, que muitas delas ainda estão em vigor até hoje. Você vê muito documento aí que chama essas práticas. Mas daí o pessoal pergunta, Marco Paulo, onde que eu acho isso daí? Isso é um documento antigo, não existe mais. Isso daí é da época que era datilografado ainda. E os papéis e tal. Pois é, esses documentos, uma boa parte, se não a grande maioria, isso daí foi digitalizado, então vocês entram aqui, https://anatel.gov.br/biblioteca. Vocês vão parar na biblioteca, que é exatamente isso daqui. Então, esse daqui é o site da Anatel, onde vocês vão encontrar essas normas. Então, aqui você digita o número da norma que você quer, no caso, 565, 520, que é o número da norma, e você dá um busca, aí ele vai procurar. Se você não lembra mas você sabe algumas palavras-chave, você coloca as palavras-chave e ela te coloca. Daí você tem acesso a essa documentação e você pode fazer o download, tá? Então, basicamente, para quem quer trabalhar e aprender a fazer o Protel, proteger a rede dele, não só a rede dele, mas a rede de todo mundo que está ali no poste, você pode usar essas aqui. São 6 normas, tá? 565, 520, 513, medição de resistividade do solo, resistência de aterramento e resistência equivalente do cabo mensageiro. 565, 520, 529, construção de aterramento para a rede externa. 565, 520, 401, manutenção corretiva proteção elétrica. A 235, 600, 002, princípios para projeto de proteção elétrica da rede externa de telecomunicações. A 235, 600, 003, princípios para projeto de sistema de aterramento para a rede externa de telecomunicações. E a 235, 610, 603, projeto de proteção elétrica na rede aérea. Então, você, acessando essa documentação, você consegue entender como é que você tem que fazer o aterramento da tua rede quando você usa cabos que possuem elementos metálicos em sua composição. A instalação de cabo drop. Como eu disse, tem muita gente que faz linhão com drop. Tem gente que eu já vi construindo rede de distribuição, fazendo atendimento de CTO com cabo drop. O drop é o cabo mais frágil que a gente tem na rede de GPON, na rede PON. Se vocês olharem, uma corrente, ela sempre arrebenta no elo mais fraco, certo? Agora, se nesse caso o elo mais fraco é o drop, se você tem um drop fazendo o atendimento de um assinante e esse drop der problema, você vai perder quantos assinantes? Quantos assinantes vão ficar fora do ar? Ficar apenas um. Somente um cliente é que vai ficar fora. Agora, se você tem
esse cabo drop, o cara fazendo linhão e você atendendo uma CTO ou várias CTOs, se ele tiver problema, quantos clientes você vai deixar fora do ar? Bastante. E vocês sabem, o cliente ele não tem muita paciência. Se você está aí fazendo um serviço, prestando um serviço de uma qualidade ruim, ele vai migrar para outro, ele vai trocar da noite para o dia. Não se preocupe com isso, não. Cara, você vai perder cliente facinho, facinho. Então, procura fazer uma rede, como eu disse na minha apresentação do primeiro FTTH Meet, faça uma rede à prova de futuro. Usa produto homologado, compre de empresas conceituadas, construa uma rede à prova de futuro, dentro das melhores práticas e dentro dos melhores materiais disponíveis. Para quê? Para que você tenha uma rede que você não precisa mexer nela. Você vai usar ela por um bom tempo. E não, eu estou construindo a rede aqui. Vai, é muito caro, é muito isso. Tá, mas quanto tempo você vai? Quanto tempo vai durar a tua rede? 6 meses? Daqui 6 meses você está lançando um outro cabo, fazendo sobreposição? Então tem bastante coisa aí que dá para você pensando. E coloca aí na ponta do lápis que você vai ver que no final vai sair muito mais caro para você, ok? E, então, o que diz as concessionárias? A NBR 15214, ela diz o seguinte, o fio externo FE, ela fala de FE, não fala de drop óptico. Mas, para mim, eu entendo que no mundo de hoje, a gente vai substituir o FE, que é o fio drop, o fio externo metálico, por cabo por drop óptico. Então, a NBR ela diz 10 por vão, só que ela não diz a metragem. A Enel, por exemplo, ela diz que ela não diz a quantidade, mas ela diz que tem que ser no máximo de 400 metros. Se você pegar a norma da Enel, que é voltada para a Eletropaulo, essa voltada da Eletropaulo, ela diz que tem que ser para 10 assinantes. Se você pegar a da CPFL, a CPFL, ela diz, são 10 por ponto de fixação e no máximo 100 metros de comprimento. Então você vê que já começa a cortar o linhão. A Copel aqui do Paraná diz o quê? 10 por vão e 100 metros também. Continuando. A SEB, Companhia de Energia Elétrica de Brasília, tá? Ela diz que são 6 drops só e uma distância máxima de 250 metros. A EDP, ela diz o seguinte, que são 10, mas não diz qual a quantidade, mas eles devem ser agrupados, garantindo uniformidade e aglutinação dos fios. A Equatorial diz que são 10 por vão e uma distância máxima de 160 metros. A Celesc, que é a Santa Catarina, a Celesc diz também que são 10 e no máximo 150 metros. Ok? Então, dando continuidade aqui, vou passar mais uma dica para vocês. Como eu falei, a senha para o meu PDF era FTTH, tudo maiúsculo, e agora você tem mais duas letras, que é o F maiúsculo e o I minúsculo. Então, FTTH maiúsculo, F maiúsculo, I minúsculo, ok? E aos poucos a gente vai passando essas dicas para vocês. Agora, instalação do cabo UTP. Tá? O que diz as concessionárias também com relação à instalação de cabo UTP, para quem faz rede PEC-PON? Tá? Tem muita gente fazendo rede PEC-PON, que o pessoal chama de rede PEC-BOMBA, né? Aí na rede elétrica, tá? Primeiramente, a Enel, tá? A Enel, ela libera a instalação desse tipo de cabo. E o que ela diz? Ela diz, os cabos de comunicação de camada dupla, categoria CAT 5E, de uso externo, autossustentáveis, SA, tipo UTP, blindado ou não blindado, podem ser utilizados nos postes da detentora, desde que atendam a flecha indicada pelo fabricante e a altura de segurança estabelecida na tabela 1. Beleza? Então, a Enel diz que, para ela, beleza. A Neo Energia, ela não cita nada, tá? Você pega essa norma de compartilhamento, ela não cita nada. Então pode ou não pode? Você tem que ir lá e perguntar. Vai ter que chegar lá, quem
na sua localidade atendido pela Neo Energia, vai lá e coisa. Ou você fica quieto, lança o cabo e depois fica rezando para que ninguém dê problema, tá? Agora, a norma técnica da CPFL, por exemplo, que é do grupo da State Grid, ela diz, com relação ao cabo UTP, os cabos UTP destinados ao uso externo, outdoor, não apresentam nenhuma especificação técnica na NBR 14565 que permita a sua fixação em postes. Desta forma, a aplicação desse cabo poderá pôr em risco a população atendida pela concessionária de energia, sendo assim vetada a sua aplicação. Então, ó, ela é vetada, você não pode aplicar aonde você é atendido pela CPFL. Do mesmo modo, a Energisa também não libera. E ela diz o seguinte, que é exatamente vetada a sua aplicação. Então, você vê que, dependendo do local, não coloque cabo UTP em poste, porque você vai correr risco. E se, por acaso, o teu cabo for o cabo que vai originar algum problema, você está obrigado a pagar o prejuízo dos teus colegas que estão ali ocupando o poste. Alguns vilões que fazem ocorrências na rede de telecom, como a gente acabou de falar, são materiais e equipamentos utilizados de modo adequado e sem atender às melhores práticas e às normas do mercado. No caso, são os cabos UTPs. Como eu falei aí, tem concessionária que libera e concessionária que não libera. A maioria não libera. Então, não usa esse tipo de cabo. Por que o pessoal usa esse tipo de cabo aqui? Porque ele vai fazer uma rede utilizando placa Switch Metro Ethernet. Então, você chega aqui com a tua fibra ótica, aqui você sai com os cabos UTP, faz o atendimento dos teus clientes com cabo UTP, só que você tem que alimentar esse negócio aqui, você tem que alimentar, então você tem que ter uma fonte de energia para alimentar isso. E como é que você alimenta isso? Tá? Por incrível que pareça, tem muita gente que faz gato, pega isso daqui, faz um gato e rouba a energia da concessionária, vai ali nos fiozinhos que alimenta a luminária, faz um gatinho ali, e eu já vi gente também fazendo isso daqui. O cara pega um drop de assinante, pega os dois araminhos de aço aqui, torce um com o outro, coloca um polo aqui e o outro polo no arame de aço. Isso, gente, é você fazer roleta russa, cara. Você está dando tiro em todo mundo. Primeiro que você está passando energia em ferro. Isso aqui é aço, não é cobre. O cobre tem uma resistividade, o aço tem uma resistividade muito maior. Então você está jogando energia aqui, a queda de tensão é muito alta. O que acontece? Você vai e começa a aumentar a tensão para que chegue a tensão necessária que você quer aqui na sua tomadinha. Você está jogando uma corrente maior aqui, você está esquentando o cabo como um todo, está virando uma resistência de chuveiro isso aqui, chega uma hora que pega fogo nesse negócio. Pegou fogo aqui, azar de quem tiver no poste, né? Então daí o que acontece? Acontece esse tipo de coisa aqui, ó. Acontece exatamente isso. Então você acaba tendo aí essa série de problemas aí, essa série de incêndios aí que você corre. Então, por quê? Porque o pessoal está usando os postes de modo inadequado. Mas tem muita coisa aqui que é gato porque ela faz gato. Tudo bem, mas não interessa que seja gato ou seja legalizado. Tem que ser feito conforme a lei. Ok? Então é isso. Aqui a gente apresenta agora alguns materiais que podem ajudar vocês a construir as redes. Aqui vocês construam as redes de modo adequado, que não tenham problemas como esses que a gente apresentou para vocês. Como a gente já está no finalzinho aqui, eu vou passar mais 3 letras para vocês. BRA, de Brasil, tá? Então, vocês têm aí, o pessoal que já anotou aí as 6 primeiras letras que eu passei, agora tem mais 3 letras. BRA, ok? E eu só vou passar as últimas no final. Então, vocês fiquem imaginando aí o que pode ser isso daí. Para quem pegou a senha toda, então tem aí 6 letras e mais o BRA que eu passei agora.
Então, a primeira coisa é o seguinte, tá? Cordoalha dielétrica. Por que usar cordoalha dielétrica? Porque é muito mais fácil de você trabalhar com ela, tá? Você não corre o risco de você encostar ela na rede de energia, se for metálica, né? Você pode levar um choque, levar uma descarga, é complicado você trabalhar com ela. E se você vai fazer o uso de uma cordoalha metálica, você é obrigado a fazer aterramento. A cordoalha dielétrica, ela dispensa tudo isso, você não precisa fazer. E ela tem um esforço de tração aí de 1.000 quilos, um vão máximo de instalação de 80 metros e uma flecha de 1%. Ah, mas a cordoalha metálica, ela é para 2.500 quilos no mínimo e 5.000 quilos no máximo. Você vê que ela aguenta muito mais. Tudo bem, ela aguenta muito mais quando ela tinha que ser instalado cabos metálicos. O cabo de cobre é muito mais pesado. O que você vai instalar agora? Você vai instalar somente cabo de fibra ótica, que não é muito coisa. Outra coisa, como o Márcio falou, quando você for colocar esse material no poste, a boa prática diz o seguinte: coloca um dinamômetro. Você tem que colocar um dinamômetro e começar a catracar até chegar no limite. O que o pessoal faz hoje? O cara esquece, o cara vai lá, puxa com a mão, dá uma ajeitada com a mão, ela já sobe bastante, porque ela é leve, então já puxa ali, às vezes ela já chega quase que na tensão, e você vai, coloca a catraca e dá a catracada. E o cara vai lá e como que ele faz? Ele começa a catracar. Ele vai e bate o dedinho. Para quem está acostumado a afinar violão, para que você bate o dedo na corda? Para escutar o tom, para ver se o violão está afinado. Então é mais ou menos isso que o técnico faz. O cara vai ali, ou seja, ele estica aquela cordoalha que parece um fio de violão, uma corda de violão. Numa dessa, ele pode até derrubar o poste, dependendo. Como você não está fazendo normalmente a instalação para você fazer uma caixa de emenda entre dois lances, você começa a catracar, você acaba puxando os postes, acaba que você derruba o poste sem querer, tá? Então precisa tomar muito cuidado. Por isso as boas práticas recomendam, usa dinamômetro. E dentro da cordoalha, das cordoalhas dielétricas, existem dois tipos. Existe uma cordoalha, que é FRP, e a cordoalha FA. O que é FRP? A FRP nada mais é do que um bastão de fibra de vidro, o mesmo bastão que é utilizado em cabo óptico como elemento de sustentação, só que ele é um diâmetro maior, e colocado uma capa de material polietileno por cima para dar as características aí contra a ação das intempéries, a ação do ultravioleta, e ela tem normalmente aí um diâmetro externo de 4,6 aí, que são compatíveis. Então ela é rígida. E como ela é rígida, ela não faz curvatura. Então por isso você tem que colocar ela em bobina. Ah, mas eu vejo aqui, o cara pega a cordoalha, tá vendo? Crack, quebrou, tá vendo? Quebrou. Só que não presta, essa cordoalha não presta. Gente, aonde vocês vão fazer curva em cordoalha? Se você tem dois postes, isso só vai lançar em linha reta. Nunca que você vai fazer curva com cordoalha. Então, por que ela tem que ser flexível? A metálica não é flexível e você usa e não reclama. Tenta torcer, dobrar a metálica. Você não consegue, ela é muito rígida. Agora, por que você tem que pegar a FRP e dobrar? Ah, quebrou, tá vendo? Uma porcaria, não serve. Cada coisa tem uma utilidade, gente. Do mesmo modo, você tem a FA. A FA, desculpa aí, ela é composta por fibras aramidas. O que é fibra aramida? Fibra aramida, comercialmente, é conhecida como Kevlar. Kevlar, que é uma fibra desenvolvida pela Dupont. Kevlar é marca registrada da Dupont. E ela tem uma resistência mecânica muito grande. E normalmente você vê aí para um monte de coisa. Inclusive o pessoal fala de colete à prova de bala, tá? Então o pessoal usa ela para isso aí. Nesse caso, ela é bem flexível, tanto é que ela é comercializada em rolo. Ambas são boas, ambas atendem às mesmas características. 1000 kgf, 80 metros de vão máximo, flecha de 1%, diâmetro externo de 6,4. Ou seja, a mesma alça pré-formada que você usa em uma, você usa na outra para fazer a ancoragem. Então, essa daí é uma dica de você, quando for instalar a tua caixa de emenda, a tua reserva técnica no meio do lance, você lança a cordoalha. Eu estou vendo aí que tem muita gente que está pendurando caixa de emenda, está pendurando CTO, reserva técnica no cabo óptico, usando o cabo óptico como cordoalha.
Isso é um crime. Você não pode fazer isso. O cabo óptico não foi desenvolvido para isso. Ele foi projetado para ser tracionado na ponta. Nada de coisas fixadas no cabo intermediário. Você muda totalmente a característica. Você está colocando um peso, um esforço pontual no cabo. Isso pode ocasionar a ruptura da fibra. Ah, mas eu coloco aqui, faz um mês que está lá, não vai dar problema. Tudo bem, não vai. Só que água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. O que acontece? Você tem microfissura no vidro. Você está provocando um esforço. Esse esforço que você está colocando, ele funciona como se fosse um catalisador. Então, uma hora, essa fibra vai romper. Pode ser que ela rompa hoje, amanhã, depois, daqui 6 meses, daqui 1 ano. E o cabo óptico que você tinha aí para uma vida útil de 15, 20 anos, foi para o espaço com 1 ano, 2 anos. Está jogando dinheiro fora, como eu falei. Usa as melhores práticas. As melhores práticas é utilizar cordoalha para você fazer a fixação, tanto do cabo óptico quanto da reserva técnica. Por falar em reserva técnica, a gente tem, a cordoalha, tá? Para quem não conhece, como que você faz a cordoalha? Ela pode ser feita ancoragem e ela pode ser feita suspensão também. Então você usa aí o mesmo sistema que você faz com o cabo óptico. Você coloca a braçadeira, coloca o suporte, coloca o isolador, põe a alça, estica o cabo, faz a pingadeirinha do cabo óptico aqui. Se for ela em suspensão, você pode usar o laço pré-formado ou pode colocar o suporte dielétrico aqui no meio. Então é assim que é feito. A cordoalha dielétrica, para quem está acostumado a instalar cabo óptico, é do mesmo modo. Não requer prática nem habilidade. É só seguir as recomendações aí dos fabricantes e as melhores práticas. Na sequência, como a gente falou, reserva técnica. Reserva técnica, para mim, existem 3 tipos de reserva técnica. Uma reserva técnica é aquela que você coloca no meio do lance, num comprimento bastante grande, que você vai utilizar para quê? Para quando você tiver uma ruptura do cabo. Aonde você coloca a reserva técnica? Normalmente você coloca ela perto de um local onde você tem alto tráfego, intensidade de tráfego muito grande, que você sabe que vai ter acidente. Então ali você vai e coloca essa reserva técnica de 80, 100 metros, que ou seja, dois lances de poste, mais ou menos. Você tem uma reserva operacional que você fala, pô, eu estou construindo a rede aqui, mas aqui eu acho que eu não vou vender agora, tal, então, mas eu vou deixar uma reservinha técnica aqui, que eu vou colocar no meio do lance, para que no futuro eu coloque uma caixa de derivação aqui, pode ser uma caixa de emenda, pode ser uma caixa de atendimento. E outra reserva que o pessoal faz é o seguinte, o cara costuma colocar uma reservinha para deixar a caixa de emenda, que é uma reserva operacional, que ele vai e abaixa a caixa para fazer o trabalho no solo. Daí ele sobe de novo. Então são os 3 tipos de reserva que a gente tem. E o que a gente pode fazer isso aí? Colocar na cordoalha. Tá? Como diz a norma, tem que ser colocado de forma ordenada e uniforme, de modo que não invada a área destinada a outro. A gente vê algumas reservas aí que o pessoal coloca reserva e logo embaixo já coloca uma caixa de emenda, por exemplo. Então você tem a reserva aqui em cima e uma caixa de emenda acoplada embaixo. Olha o tamanho que tem isso daí. Você está invadindo o espaço do seu vizinho de baixo. Tá? E o seu vizinho de baixo vai reclamar. Então, algumas ideias que nós temos, que a Fibracem tem, é esse tipo aqui. É uma reserva técnica, que você pode colocar ela de forma linear ou pode colocá-la de forma em cruzeta. Ela é conhecida como reserva clique. E você prende ela na cordoalha. E o cabo fica na horizontal, ele não fica na vertical. Então você vê que ele não interfere nos cabos de baixo. Você pode usá-lo como se fosse um OptiLoop também, ou a gravatinha, né, que o pessoal chama de gravatinha. Você pode colocar aqui a reserva técnica, então ele acomoda uma quantidade bastante grande de cabo. E você pode também, como eu falei, a reserva operacional. Você deixa enrolado aqui, põe a caixa de emenda do lado. Você quer abaixar a caixa de emenda, você vem, solta aqui e desce. Então são várias maneiras de utilizar um produto que a gente desenvolveu especialmente para atender a 15214 aí, que é a reserva clique. E por último também, uma das coisas que a gente está desenvolvendo e a gente se preocupa muito é com os suportes. Como eu falei, existem suportes aí de vários fabricantes, inclusive os nossos aí, onde você pode colocar, por exemplo, 2 cabos embaixo, em cima você pode colocar os ganchos aí para prender os esticadores, então você pode ancorar vários cabos no mesmo ponto de fixação. Só que você tem que se atentar ao seguinte,
Está ele fixado, os cabinhos aqui embaixo, aqui em cima. Então, lembre-se, esse suporte tem que ser preso na braçadeira aqui, na braçadeira da BAP ou na fita Fusimec, e você tem que ter 50 para cima e 50 para baixo. Ele tem que ter no máximo 100 milímetros. Se você tiver suporte com dimensões acima disso, você vai estar irregular, você está invadindo o espaço do vizinho. Então, isso daqui não é recomendado. Então, quando você for comprar o suporte também, vê se ele atende essa característica. Ele tem que ter um distanciamento máximo de 100 milímetros. Outra coisa que nós vimos aí, as concessionárias já estão começando a ficar espertas também. Tem algumas aí que já estão começando a colocar faixas no poste. Então, eles estão passando uma faixa. A gente viu que é uma faixa adesiva, mas isso aqui provavelmente vai virar pintura. Então, aqui você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Você tem os 6 pontos de fixação. Então, você vai, quando o poste subir, você vai ter que colocar o teu suporte aqui. Vai colocar um parafuso aqui, uma porca-olhal e vai prender no poste. Então, não tem como ficar, não, vou colocar mais para cima, mais para baixo. Então, isso daqui, com certeza, logo, logo vai virar regra para todo mundo. Então, você vê que as companhias também estão começando a se mexer. Então, como o Márcio falou anteriormente, a 15214 vai resolver, vai ser feito o upgrade dela, tá? É isso aí, gente. Para quem me conhece aí, tá? As informações aqui, essas são as minhas informações. E é isso aí que eu tinha para apresentar para vocês. Ok? Muito bem, Marco Paulo, Janete. Então, deixa eu voltar aqui. Stop share. É isso aí. aí. Agora, lembra que eu falei, tá? F, T, T, H, tudo maiúsculo. Daí vem o F maiúsculo, o I, o BRA, fibra. FTTH, fibra o quê? Fibra 100. A pessoa vai imaginar, é fibra 100. Só que esse 100 não é como está aqui atrás de mim, aqui, ó. 100. É 100. Então, FTTH, fibra 100, onde o 100 é 100. Essa é a senha da minha apresentação aí, que o pessoal vai disponibilizar o PowerPoint aí. Perfeito. Marco Paulo, vamos a uma sessão de perguntas. Ixi, manda o Márcio responder, eu não vou responder, não. O Márcio Vitali está por aí? Então entra aí, vamos fazer um bem bolado aqui, cara. Vamos fazer aqui, vamos ver as dúvidas aí também. Mas... Vamos lá. Olha só. Me ajuda. Parabéns aí, viu? Me ajuda aí. Parabéns, Marcão. Olha, brilhante, viu? Gostei. Obrigado. Eu vou até pedir permissão depois de pegar umas imagens suas aí, que tá, olha, fantástico. Viu? Isso aí. O Marco Paulo, ele é de domínio público, ele é a nossa fonte inesgotável de informações, né, Marco Paulo? Uhum. Olha só, tem uma pergunta, um elogio aqui, parabéns, né? Nota 1000. Márcios e Marco, excelentes apresentações, parabéns. É MM, né? Só não é chocolate. Né? O Jorge Bolzan, lá do Espírito Santo. Jorge Bolzan, parabéns, excelente. João Santos, Eduardo Ottoni, está comentando aqui sobre as gambiarras que você mostrou aí, né? Ronaldo Arruda, a Telebrás foi uma escola para todos nós. Grande Ronaldo, grande Arruda. Ronaldão, um abraço, Arruda, grande Arruda. A Tatiane de Figueiredo, show de bola, Marco, parabéns pela apresentação. Paulo Munhoz, obrigado, Tati. Parabéns pela apresentação. E o João Santos falou assim, eu quero PDF. Agora tem, é só pegar aí, agora eu já dei. Então tem. Fibra e o número 100. Né? Exatamente. O F é maior, FTTH maiúsculo, o F maiúsculo, IBRA minúsculo e o 100 é 100. Isso. Pessoal, e hashtag Fibra 100 lá, tá? Pode marcar aí, tá bom? Pra gente continuar. Coloca aí que eu quero ver um monte de foto aí. Isso, as fotos, né? O conteúdo aí de excelente qualidade. Então, aqui eu tive
o pessoal perguntando mais, movimentando mais, foi em torno das mais afirmações, tá? Do que... Bom, o Ronaldo Arruda falou, Marco Paulo, normas temos e muitas, o que falta é projeto conjunto, necessidades plurianuais dos interessados, né? O César, deixa eu fazer uma coisa. O Ronaldo Arruda, na nossa época, minha, sua, do Márcio, do César também que está aí, o que a gente tinha de fonte de consulta? Fonte de consulta eram as normas, as práticas Telebrás. Você não tinha onde buscar essa informação, então você ia ali e pegava. Se você tinha dúvida, você conversava com um cara que era mais velho, que já estava acostumado com aquilo ali, e a gente ia fazendo. Hoje em dia existe um negócio chamado YouTube, que me desculpe, mas olha, cara, ali aparece especialista de plantão a todo momento. Mas tem especialista de plantão. Então o cara vai e fala uma abobrinha ali, que não tem embasamento técnico nenhum, daí vem um outro e fala, eu já fiz, funcionou, é isso aí mesmo. Não, legal também. E daí aquele negócio vai disseminando, é como se fosse o Covid, vai esparramando para todo mundo e vira essa bagunça aí, cara. E também, o Marco Paulo e Márcio, a gente tem visto que cada dia mais você vê crescendo o volume de informação, é muita informação e pouco conhecimento. E também isso distribuído de forma irregular, né? Assim, onde se aprende, eu quero fazer alguma coisa, eu vou lá buscar a receita pronta. E ali eu fiz mais ou menos, passo para outro, e aí vai disseminando. Isso é o que é feito também com as normas, com as boas práticas, e aí isso vai ficando no esquecimento, né? Então é justamente esse o problema, né? Então nós temos aí... Uma lembrança, uma certa época eu era empreiteiro e eu pensava muito no Arruda, né? Porque para lançar cabo, não era só o dinamômetro, não, era o catenariômetro e também tinha o termômetro. Se tinha que ver a temperatura, você vê, rapaz, o negócio funcionava redondo, você entendeu? O Arruda que tinha feito essa norma. Oi? Você falou disso. Outro dia eu estava conversando, eu estava dando algumas dicas e eu falei do... Caraca, sumiu. Do distorcedor. Cara, ninguém sabe o que é isso, para que serve. Daí o cara começa a reclamar, que ele começa a instalar o cabo começa a dar problema. Ele vai ver, o cabo está todo torcido, tá? Ele não sabe por quê. Então, aí você fala do distorcedor? Distorcedor? O que é isso? Nunca ouvi falar. Você nunca foi pescador, né? Quem é pescador sabe que é distorcedor. Uma coisa, né, o Marco Paulo? O engraçado é que se coloca no projeto, se tem no projeto o cálculo, o esforço mecânico, o esforço a ser aplicado, tração, etc. Porém, na hora de construir a rede não se leva em conta, e menos ainda, eu não sei qual é o critério de fiscalização hoje, né, que a maioria das operadoras, as concessionárias de energia estão considerando, mas é muito pouco fiscalizado também, né? Outro dia eu escutei uma historinha. O cara tinha lá um provedor, né? Ele tinha um provedor e tal, e tinha o filho dele. Daí um dia o filho dele aparece lá com o carro todo rebaixado, com o motor mexido, não sei o quê. Daí ele chega pro cara e fala, pô, filho, você também... Pô, por que você fez isso, não sei o quê? Olha só, olha quanto tempo os engenheiros pensaram para desenvolver esse carro, para fazer coisas, fazer a melhor ajuste, melhor relação de potência, melhor relação de consumo, altura, para não ficar batendo, tal. E você vai e muda tudo isso daí. Poxa, olha quanto tempo os engenheiros fizeram para desenvolver um carro, para o carro funcionar direitinho. Beleza? Beleza. Numa caixa de menos, numa CTO aqui, eu estou com o cabo óptico lançado aqui, eu preciso pendurar ela no cabo óptico. Tá? Então, ele sabe que o engenheiro pensou muito tempo para fazer o negócio, só que pro lado dele, ele acha que vale tudo. Olha só, eu comentário aqui o Márcio também. O Márcio, vem uma pergunta aqui. Bom, Ronaldo Arruda, boa noite, meu amigo Márcio Vitali. Prazer revê-lo. Você falou uma verdade, a infraestrutura está uma bagunça. Ainda fala que falta projeto de compartilhamento de infraestrutura, principalmente aérea. Projeto até tem, né? O problema é a aplicação adequada, né? Em algumas situações, as concessionárias fazem o pessoal
pisar, apertar um pouco mais, mas tem esse problema. E o Rodrigo Conceição Santos pergunta aí para os dois, quais tecnologias de MND são mais indicadas para compartilhamento de redes de telecom atualmente? É o Rodrigo Conceição, jornalista do Infraroi. Bom, quais as tecnologias de MND? Quem pode responder aí, por favor? Para mim, que eu saiba, a tecnologia de MND é uma só. É você fazer o subterrâneo, né? Fazer o subterrâneo, só que antes de você fazer isso, para mim, eu acho que tem que fazer um mapeamento, você tem que passar um georradar para você ver quais são as redes que tem embaixo, as interferências que tem ali embaixo, ver como que você vai navegar, colocar a cabeça sônica, botar e vai guiando em cima. Para mim é isso aí. Eu não sei se existe o Márcio, me ajuda aí. Existe não, eu conheço somente um sistema, que é o MND, o tradicional. Eu não conheço dois. O MND é o método não destrutivo, né? Exatamente. Método destrutivo. Então, o que você faz? Tem as barras, você tem aquelas máquinas, tem as barras. Na cabeça, você tem uma cabeça com sensor, que essa cabeça vai andando, ela vai girando para lá, girando para cá, o cara vai pilotando, em cima o cara vai andando no terreno com o sensor, medindo, tá tantos metros para baixo, vira para a direita, vira para a esquerda, e ao mesmo tempo aquilo ali vai jogando jatos d'água, jato de água que vai amolecendo e vai. E quando ele volta de lá, ele traz aquele escarificador que vai jogando aquele líquido, que eu esqueci, que tem uma resina ali, que faz como se fosse um túnel, né? Onde ele vai puxando coisa, que serve como faz um túnel e ao mesmo tempo ele faz uma fixação do material, né? Bom, Douglas Barbosa falou tudo. O YouTube está formando muitos técnicos de fundo de quintal. O Eduardo Ottoni, o cabo é esticado no verão e arrebenta no inverno. Marcão, Carlos Renato, Marcão tem história para contar, esse é nota 1000. Renatinho, saudades do tempo da Oi. Denis Costa, um dos melhores, grande apresentação. Marco Romano, parabéns aos palestrantes. Pessoal, basicamente é isso. As perguntas, tem uma pergunta. Bom, o Ronaldo Arruda, agradecendo também ao Marco Paulo, tá? E basicamente é isso. Uma pergunta que tem aqui, eu não sei se está por aí, o amigo Paulo Munhoz, que surgiu aqui do Maurício Martins sobre qual a aplicação inicial da FOSC. Está por aí? Alguém da Conoscope? O Emerson, o Paulo? Não está, né, Moisés? Não está. Mas eu vou redirecionar essa pergunta. Oi. Eu vou redirecionar. Está. Vamos redirecionar a pergunta lá para o stand da Conoscope, redirecionar para o pessoal, e amanhã eles vão responder aí, tá? Qual que é a pergunta, César? Oi. Qual que é a pergunta? A pergunta... é verdade, Marco. Perguntaram lá no momento da apresentação dele, porque ele falou do termo, mas você pode responder. Qual a aplicação inicial da FOSC? Da caixa FOSC? Se você olhar a FOSC inicial, ela tem uma entrada oval, essa entrada oval permite que você faça sangria no cabo, então, teoricamente, é um cabo principal, como se fosse um backbone, e depois você tem 4 saídas, essa é a caixa básica, né? Tem 4 saídas aí, que você pode sair com 4 derivações. Então, é uma caixa que ela é utilizada para você fazer emendas de bobinas, né? Emendas de bobina, dar continuidade no enlace e, ao mesmo tempo, fazer derivações. Como ela possui uma quantidade limitada de bandejas, então você tem muitas emendas na mesma bandeja. Com isso, às vezes é difícil você ficar manuseando aquilo ali, então não se recomenda você usar ela como uma caixa de alta capacidade. Se você vai usar ela, por exemplo, para fazer uma ramificação com várias fibras, eu indico que você use uma FIST. Fica muito mais fácil você gerenciar as bandejinhas do que você querer gerenciar aquele monte de emenda dentro de uma bandeja única, né? Perfeito. Então, Marco Paulo, basicamente é isso. Deixa eu aproveitar aí na tela. Deixa eu até abrir aqui uma telinha. Eu quero colocar um agradecimento. Tem uns recadinhos aqui. Deixa eu aproveitar que você está aí para você fazer companhia. Você e o Márcio Vitale fazendo a companhia para a gente aí, tá? Quero agradecer imensamente a parceria. O Paulo entrou aí, hein?
Marco Acho que o Paulo, Paulo entrou aí. Munhoz aí. Paulo Munhoz está aí. Quero agradecer a Conoscope. Fica aí, Paulo Oi, Munhoz. Paulo, entra aí. Você na conversa. Olá, Vê pessoal. se eu falei abobrinha ou não, hein? Você que vai confirmar, hein? A Redex Telecom, Prosper Capital, a Raise, Tá certo. a RTL Consulting, a Profiber, a IT TV, Fibra 100, Telecom Raiz, que é um IG, um grupo de interesse, né? Um grupo a rede social aí dos profissionais de telecom, tá? Gerida pelo Dorival, né? Dorival Raiz. E Loucos por Telecom também, do Júnior e Rafael, também estão aí nos apoiando. E, inclusive, tem um sorteio, pessoal. Cada dia do evento vai ter um sorteio em cada um desses estandes para um curso de formação Fiber Skills. A SCM Engenharia, PhotoOn e a WDC Networks. São os parceiros que estão conosco, né? Eu quero agradecer imensamente aqui a presença de todos aqui. O pessoal está com stand, tem lá em torno de 8, 10, 15, 16 pessoas visitando os stands. Quem tiver alguma dúvida, pessoal, pode entrar lá. Às vezes vai ter um vídeo gravado, às vezes o pessoal pode estar fazendo uma live. E tem o chat, você pode deixar pergunta no chat. Se não me engano, tem até um botão que você pode direcionar para o WhatsApp de alguém do comercial lá da empresa, tá bom? Qualquer coisa pode falar com o pessoal em cada um dos stands, tá? Hoje nós tivemos a apresentação do Emerson Santos com o apoio de Paulo Munhoz, né, da Conoscope Retail Master. A apresentação vai estar disponível, nós vamos disponibilizar dentro da plataforma, todas as pessoas conectadas que participaram minimamente por um período de tempo aí, vão ter acesso às apresentações, inclusive o certificado, tá bom? Amanhã nós realizaremos um sorteio dentro da plataforma, que é um sorteio automatizado, de brindes, alguns brindes, acessórios, algumas lembranças, vai ter sorteio de curso, tá? Isso faremos amanhã e a gente vai anunciando aí ao longo do tempo. Rodrigo Oliveira, da SM Engenharia, né? E Marco Paulo Gianetti, da Fibra 100, também, que falou de compartilhamento de infraestrutura. Quero agradecer também ao Márcio Vitali pelo apoio, pela presença aí, tá bom? E quero lembrá-los que amanhã teremos uma apresentação de Rafael Tenório, da RTL, falando de demonstrações financeiras. Essa apresentação vai acontecer às 19h10, né? O Luiz Jesus e Rodrigo Paulino, da Redex, falando de lançamento Redex e FireHome. E o Sérgio Calado, da Nokia, vai falar de soluções Nokia para ISP. Teremos, às 19h20, no outro auditório, o mestre Guilherme Enéas, doutorando da UNB, falando de vulnerabilidade de segurança em redes de PON. Tá? Bem interessante também essa palestra. Tatiane Figueiredo também, Datacom, as 7 vantagens em utilizar uma arquitetura descentralizada em rede GPON. E Vanduir Ribeiro, da GC Telecom, vai falar das boas práticas de manutenção em máquinas de fusão. Então, assim, os problemas que você pode resolver, tá? Antes que você piore a situação e tenha que trocar componentes, né? Então, isso vai ser abordado aí. Uma pergunta, Munhoz, que veio aqui, eu tinha chamei, né, que o pessoal fez aí no direcionamento da apresentação de vocês, e aí o Marco Paulo também respondeu, mas deixa eu localizar ele aqui agora, Marco Paulo, que era o seguinte, qual a aplicação principal da caixa FOSC? Principal ou inicial, que eu entendi? Aplicação inicial. Isso. Inicial, né? Então, no começo, a caixa FOSC foi desenvolvida para as redes troncais de fibra ótica, né? Para fazer os enlaces principais de carrier, entre operadoras. A Embratel usou muito em troncos, né? Em troncos principais para estender todo o país. Então, como as redes de acesso eram metálicas, basicamente metálicas, as caixas FOSC, a FOSC nasceu para a parte de tronco, né, para comunicação de carrier, de grande volume de comunicação entre prédios, por exemplo, da Oi com Telefônica e assim por diante. Em outros países
Estados Unidos, Europa, para fazer links, depois para fazer... depois começou a parte de acesso, aí já veio FOSC mais para acesso e FIST. Mas no começo, no início dela, é aplicação para redes troncais mesmo, para backbones, né? Show de bola. E também completando a resposta do Marco, né? Entrada principal, as derivações, capacidade até 72 fibras, depois foi para 96 e 144. Legal, show de bola. Tá bom? Muito bom. Deixa eu aproveitar aqui, o Munhoz. Bom, Lorenzoni, tá? Lorenzoni aqui, eu quero agradecer ao Lorenzoni pela participação aqui também. Francisco Silva, né? João Santos, quem mais? Carlos Nascimento falou aqui, CEMIG e CPQD desenvolveram o conceito das redes sinérgicas. Como o Márcio Vitali percebe essa tecnologia? É fantástico. O Carlos é um grande aficionado, competentíssimo, e o CPQD também. Essa rede sinérgica, basicamente, eu não domino plenamente isso, mas é um OPGW miniatura que você vai levar praticamente a fibra dentro da própria residência. Vale a pena até, numa próxima oportunidade, convidar o Carlos para fazer uma palestra, porque é uma revolução em termos de modernização das redes. Já está convidado, Carlos. Fantástico, fantástico. Legal, que bom. Então, basicamente é isso, é um mini OPGW, pelo que eu entendi, eu tenho lido muito, mas para o pessoal entender, ele tem uma carcaça, a energia trafega na periferia e internamente tem a fibra ótica. É um projeto sensacional e acho que é padrão e desenvolvimento exclusivo do Brasil. Creio que sim. Perfeito. O CPQD junto com a CEMIG. Tá bom? Muito bom. E a Funopol parece que está envolvida e tem uma empresa de Belo Horizonte lá que faz os suportes. Muito bacana o projeto. Que legal. Vamos convidá-los para estar conosco aqui. Né? Vou pegar o contato depois, vamos falar. Eu quero agradecer também, Márcio, ao Júlio Fonseca, a Laís Silva está parabenizando a todos aí, Matheus Icelli, Jackson Ribeiro, parabéns ao Emerson, ao Vitor Dutra, Maurício Rodrigues, Reinaldo Prata, Kátia Silva, Ronaldo Bertassoli, pela participação. Enfim, pessoal, se for agradecer a todos aqui, eu quero agradecer por atacado a todos, pela presença. Já divulga na agenda oficial aí, tá, o Paulo, Marco Paulo, o pessoal que tiver interesse aí é só avisar e a gente divulga aqui para o público, tá bom? Pessoal, muito obrigado, até amanhã, sucesso para todo mundo, bom descanso aí, tá bom? Obrigado pela oportunidade. Viu? Muito obrigado, Márcio. Obrigado, pessoal, boa noite. Boa noite, Paulo. Boa noite, Márcio. Boa noite. Paulo, Obrigado Emerson. novamente pela oportunidade. Quando precisar, conta com a gente. Com certeza. Obrigado mesmo, viu, Marco Paulo? Boa noite, pessoal. Obrigado. Boa noite, Um até abraço amanhã. para todos, viu? Tchau, Até amanhã. Tchau, abraço. Muito obrigado, viu? Sucesso, Tchau, bom tchau. sono. Obrigado. Tá bom, obrigado. Sucesso. Falando, Márcio. Tá bom, querido. Fica com Deus, viu? Um abraço. Tchau. Até. Obrigado.